Boa noite, pessoal. Começando a nossa live de hoje, nossa transmissão. E hoje temos um bate-papo muito legal sobre uma pergunta que muitas pessoas têm se feito nos últimos dias, né? A pergunta é: estamos vivendo o fim dos tempos? Tem muita gente se perguntando isso aí. E sem perda de tempo, já vou chamar... tem 3 Rodrigos presentes aqui, hein? Eu, o Rodrigo, amigo da Juliana. Show de bola. Que trio, hein? Já mandei a solicitação aqui. Fala, Rodrigão. Como é que tá, meu querido? Rodrigo? Tudo legal? Graças a Deus, tudo ótimo. Que honra, hein, ter você aqui com a gente. Rapaz, a honra é minha. Tá dando pra me ouvir bem, que essa é a minha primeira live. Então, fortes emoções, eu meio que apanhando aqui com algumas coisas. Vamos ver se vai dar certo, né? Não, tá ótimo. O som tá ótimo, a imagem tá ótima. Pra mim aqui tá excelente. Pessoal aí, tá tranquilo também? Aqui tá super de boa. O pessoal tá chegando aí, beleza. O pessoal tá chegando. Então, os que estão chegando aí, ó, tô falando com o Rodrigo, meu xará aí, que é a minha primeira live. Então, o pessoal tenha paciência comigo. Olha o Gilberto aí chegando. Fala, Gilberto, meu afilhado. Show. O Maicon é meu amigo, eu falei, ó, pega papel e caneta, que vai ser uma baita aula. Letícia, o Mauro. Ih, rapaz, eu vou ficar empolgado com esse negócio aqui, Rodrigo, com as pessoas que estão entrando, e vou esquecer de participar aí com você. Priscila aí, obrigado. Meu pai tá na área também, ó, meu pai, minha legal, filha, legal. A turma toda tá na área aí. Isso é bom demais, né? Vamos ver, eu chamei o pessoal, vamos ver se o pessoal vai vir, vamos ver se essa live vai ficar legal. Vai ficar, né? Vai ficar bacana. Com certeza, com certeza. Isso aí, Rodrigo, vamos aprender, né? O meu tá aqui já, ó, no esquema aqui, ó. Rapaz, eu fiz um roteirozinho aqui também, ó. Tô cheio aqui das anotações. Trouxe os livros aqui pra gente apresentar pro pessoal daqui a pouco, para quem tá querendo entender melhor essa coisa de tempo do fim, de escatologia, né? Ó, acho que antes de começar, a gente já vai ter que... Antes de começar, a gente vai ter que marcar a parte 2, 3. Eu tenho certeza que vai render esse assunto. Você sabe que eu fui empolgando aqui e eu comecei a fazer uns temas pra gente discutir aí, que acho que seria legal. Por exemplo, depois arrebatamento, e depois as 2 testemunhas. Bem na linha escatológica, mas também pensei que a gente podia discutir calvinismo e arminianismo, que é um tema que o pessoal discute muito. Fiz uma lista aqui de um monte de coisa que a gente pode discutir. Olha o Mauro aí, ó, tô dentro. Show de bola, show de bola. Mas, ó, não queria te dizer isso não, mas esse negócio de live é meio viciante, sabe? Eu tinha uma crise com isso, parar aqui na frente do telefone e tal. Falei, cara, esse negócio não é pra mim, não. Hoje em dia, tem dia que eu faço 3, velho. Hoje mesmo, 10 horas tem uma outra, a gente tá fazendo a série sobre provérbios e assim vai. É muito legal, cara, é muito gostoso. Eu fico te acompanhando aí, tô vendo que você tá fazendo um monte de live. Falei, cara, esse negócio deve ser bacana, porque o Rodrigo tá fazendo isso sem parar, rapaz. Eu tenho que entrar nesse negócio também, né? Não, é muito legal. E os feedbacks também, sabe, Rodrigo? A galera realmente... A Juliana é minha filha. Eu sei. Tá na área aí, minha princesa. Aprendendo bastante aí. Essa menina vai longe também, viu? A Letícia tá fazendo hora aí, meu roteirozinho, pouca coisa, né? Pouca coisa. Rodrigão, seguinte, só para quem não conhece, né, pessoal, eu tive a honra de estudar com o pastor Rodrigo lá no ITQ, aprendi muito com ele, é um cara super dinâmico, um estudioso pra caramba, conheço poucas pessoas que se aprofundaram, né, em Apocalipse, essa questão escatológica como o Rodrigo. Rodrigo é pedagogo, né, professor do ITQ há quantos anos, Rodrigo? 15 anos. 15 anos. 2005, Show de bola. Então, assim, de verdade, me sinto muito honrado, é um prazer imenso ter você aqui, né? A gente está compartilhando esse conteúdo, trocando essa ideia aí e esclarecendo, né, Rodrigo? Eu acho que muita gente tem feito essa pergunta, né? Com base nos acontecimentos atuais e tal. Outro dia até minha cunhada falou assim, sabe aqueles memes que a gente via ano passado, tipo, rindo até 2020? Aí ele falou, será que vai acabar o mundo em 2020? Porque tanta coisa estranha acontecendo nesse início, né? Então, assim, será que a gente tá vivendo? Data, né? Tem, não tem? É muita coisa acontecendo. Aí, quando você falou sobre essa pergunta, né, estamos vivendo o fim dos tempos, eu creio que é uma pergunta que muita gente tem feito e é interessante a gente conversar sobre isso. Meu querido, tá contigo, você que é o mestre aí, eu vou
perguntando, mas fica à vontade para conversar aí, para poder discorrer sobre esse assunto. Tá, beleza, vamos lá. De antemão já quer dizer que a honra é minha, porque você é um cara muito carismático, muito dinâmico, tem um trabalho com missões, é muito envolvido com tudo, com a obra. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui e você fazer menção igual fez aí de mim. Eu me sinto muito honrado, isso é muito importante para mim. Né? Valeu. Então é o seguinte, de acordo com o que está acontecendo no mundo e com marcação de fim do mundo para 2012, para 2016, para 2018, agora para 2020, aí chega o coronavírus, né, Covid-19, acaba rolando um desespero por parte das pessoas. E uma coisa que quando eu fui te passar esse tema, né, sendo essa pergunta, estamos vivendo no tempo do fim, é porque não é só quem estuda a Bíblia, não é só crente, não é só coisa de aluno de escatologia ficar preocupado com o que está acontecendo com o mundo, com o rumo que o mundo está tomando, com as coisas que o mundo está acontecendo. E isso é tão bíblico e estava tão previsto na Bíblia que as pessoas, não só os que leem Bíblia, os que estudam Bíblia, ficariam dessa forma, que Lucas 21, 26, por exemplo, diz que nos últimos dias os homens estariam desmaiando de pavor, de expectação do que ainda sobreviveria ao mundo. E o Isaías 24, 20 vai dizer que nos últimos dias a terra estaria cambaleando como uma bêbada, ou como um bêbado, e seria como uma cabana largada ao vento. Então isso demonstra, quando essas duas profecias falam desse cenário, isso diz para nós que não só as pessoas da igreja estariam percebendo que algo estava acontecendo no mundo, como também quem não é da igreja, quem não está lendo Bíblia, e aí surge a urgência de uma live dessa, de um tema desse, de uma pegada dessa, porque as pessoas estão com expectativa do que ainda vai sobreviver ao mundo, e estão procurando quem é que tenha respostas a respeito disso, né? Verdade. E eu acredito que, né, essas respostas são encontradas na palavra, né, e daí a importância da gente estar estudando mesmo. E eu acredito que trazendo luz sobre esse assunto, né, Rodrigo? Eu acho que por causa dessas especulações, esse monte de achismo, as pessoas acabam pirando por causa disso, né? Eu acho que aí vem uma outra linha que acha outra coisa, a outra acha outra coisa e fica naquela disputa de achismos, né? E não chega a lugar nenhum. Então, eu acredito que a Bíblia já vem falando sobre esse tema, e isso serve mesmo para a gente poder dar uma respirada e entender o que está acontecendo com uma perspectiva bíblica, né? Exatamente. E aproveitando o ensejo de você ter usado lançar luz, uma das coisas que eu botei no meu roteiro aqui é 2 Pedro 1,19, que diz que nós temos a profecia bíblica, a palavra dos profetas, como uma luminária, como uma lâmpada que ilumina o lugar escuro, cara, e até que a estrela da alva apareça, né? A estrela d'alva, que é Cristo. Então, olha a conexão, né, disso que você falou com Pedro. Nós temos muito firme a palavra dos profetas, como quem tem uma lâmpada em lugar escuro, que é o momento que nós estamos vivendo de trevas, de meia-noite, e a profecia bíblica vai ser justamente essa bússola, essa orientação. E aí a urgência de que as pessoas da igreja, as pessoas que têm Bíblias, entendam a questão da escatologia, da volta de Cristo, da profecia, porque conforme outra coisa que você falou aí, tem a disciplina teológica da axiologia, né? Doutores então, em axiologia hoje em dia, né? E mistura-se profecia de Nostradamus com isso, com aquilo, sem contar as linhas teológicas que tem, né? Exatamente. A respeito do arrebatamento, se ele é antes da tribulação, se ele é depois da tribulação, se ele é no meio, se não tem arrebatamento, tem toda essa discussão. Não bastasse tudo isso que a gente já falou ainda, o Apocalipse 1:3 diz que é bem-aventurado aquele que lê e que ouve as profecias do Apocalipse, porque o tempo do fim está próximo. Então, olha que coisa forte, né? O bem-aventurado aí da Bíblia é felicíssimo, é mais que feliz, né? Então, é mais que feliz quem lê e quem ouve as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. E isso traz mais urgência, traz mais ansiedade ainda. Porque que tempo é esse que está próximo, que nós não estamos entendendo e que nós vamos descobrir hoje na live aqui, né? Boa. eu vejo isso mesmo, né? O tempo do Flórida, o pessoal dos Estados Unidos, tá ligadinho? Ah, que legal. Seja muito bem-vindo. Pessoal, você que tá aí, que já tá gostando, aperta o aviãozinho aí. Mostra aí, Rodrigo, que eu não consigo, não. Esse aviãozinho que tá embaixo aí, ó. Aperta o aviãozinho e manda... Isso. Mostra com o dedão, mostra o dedão aí.
Aqui? Isso. É isso, aperta aí, ó. Manda para todo mundo aí, para poder chamar mais gente para cá, porque realmente é um assunto que é muito interessante. Aperta no coraçãozinho também, que essa live fica em destaque lá, o pessoal que está passando lá já vê a gente ao vivo também, entendeu? Então assim, não é porque a gente não tá carente, precisando ver um monte de coraçãozinho subindo na tela, não é isso não, mas o coraçãozinho realmente é para poder chamar a galera para estar junto com a gente aí, beleza? Legal. O que acontece? Uma outra coisa que é importante dizer nesse aspecto é que a profecia bíblica ela é progressiva. O que quer dizer isso? A palavra dos profetas, a Bíblia, a profecia bíblica do Apocalipse, o sermão profético de Jesus, ele não está preocupado, às vezes, em relatar o detalhe. A profecia, ela quer dar a mensagem central. Tanto que a profecia bíblica, ela tem essas sutilezas, né? Ela revela o plano principal, mas ela não aclara os detalhes. Por exemplo, João, lá no Apocalipse, vai dizer que tem 2 testemunhas que vão pregar de forma miraculosa, mas ele não dá a identidade das 2 testemunhas, né? Ele está inspirado pelo Espírito Santo a relatar a mensagem central, a mensagem principal, conta várias coisas, mas sem nos dar detalhezinhos. Né? Fica realmente velado, porque tinha uma situação daquele momento do Apocalipse estar velado para que só quem realmente conhecesse as suas figuras, conhecesse a literatura escatológica judaica, realmente pudesse compreender o que estava acontecendo. Então a profecia bíblica, ela acaba tendo isso, né? Ela declara o plano profético, mas ela não aclara os detalhes, né? E você acredita que por isso tem um monte de confusão? Eu acredito que sim. Por quê? A escatologia bíblica, ela é um desses ramos teológicos, ou talvez o único ramo teológico onde os teólogos concordam em discordar. Né? Vou repetir isso aí. É o ramo teológico em que os teólogos concordam em discordar. Porque você tem a igreja quadrangular, Filadélfia, Assembleia, Batista, Presbiteriana, e cada um com uma linha escatológica. Isso não nos faz menos irmãos em Cristo, ou não diz que não vamos para o céu. Pelo contrário, eu até quando estou entrando nesse tema, eu sempre cito o Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que ele vai dizer que nas coisas essenciais nós devemos ter unidade, né? E nas coisas duvidosas, liberdade. O que é essencial? Essencial é que Deus se fez carne, morreu na cruz para nos salvar e vai voltar. Isso é essencial. Não dá para discutir que não vai ter volta de Cristo. Vai ter. Agora, se é antes, se é no meio, se é depois, se estamos, se não estamos, é que vão aparecer aí as questões chamadas por ele de duvidosas, que são questões teológicas que pensar diferente não deveria nos afastar. E acho que a necessidade igual o canal que eu tenho, a Hora da Escatologia, essa live, é explicar isso para as pessoas. Independente da linha escatológica que nós vamos seguir, elas não devem nos afastar, pelo contrário, né? Elas devem nos unir, porque é um corpo que, conforme Paulo vai falar em Coríntios, são várias partes do corpo. Ninguém tem que pensar igual e ser exatamente igual, a não ser nas coisas essenciais, conforme nós já dissemos. Então, o que acontece? Justamente pelo João dar a mensagem central, ele declara a mensagem profética, mas ele não aclara os detalhes, é que surgem, então, as hipóteses, as teses, as conjecturas teológicas, e aí surgem aí as 4 principais correntes escatológicas por conta disso, né? E toda essa discussão forte que vem em cima disso. Uma coisa que você falou que eu acho interessante, até pra gente frisar isso, né? O pessoal que está assistindo a gente aí também, eu creio que tem várias igrejas representadas aí, tem pessoas, não sei se todos são cristãos, evangélicos e tal, isso nem vem ao caso, a gente está aqui falando de religião, né? Claro. Mas uma coisa que eu creio que é de suma importância, Rodrigo, é a gente resgatar o diálogo. Acho que falta isso, sabe? É aquela questão de eu quero chegar e impor o meu ponto de vista para você e você não concorda com isso, se afasta e eu quero obrigar a gente. Falta isso, falta dialogar, falta trocar uma ideia. Pô, beleza, você pensa dessa forma e tal. Como você falou, aquilo que é essencial é comum, a gente concorda com isso. E aquilo que tem algum ponto, puxa, deixa eu te ouvir, me explica aí, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, né? E a gente ter esse espaço de troca, de conversar, de ouvir o outro. Acho que falta muito isso. A gente é muito especialista em falar aquilo que a gente pensa e não para ouvir o outro, né? Fortíssimo isso aí que você está falando. Inclusive, eu gosto de chamar a atenção também nisso, parece que a gente combinou essa fala, mas essa não foi combinada. Os primeiros cristãos, eles não atacavam uns aos outros, pelo contrário, a igreja era conhecida pela maneira com a qual se amava.
E hoje você tem, às vezes, nessa questão escatológica, você tem grupos, às vezes, de cristãos, grupos de pessoas, que passam a chamar um ou outro de herege porque pensa diferente. E isso me deixa tão atordoado. Eu penso, gente, o Cristo não morreu por isso. O Cristo não morreu por esse tipo de atitude. Não foi para isso, né, que ele fez, para um discordar do outro ao ponto de uma arrogância e chamar o outro de herege. Então é exatamente isso que você falou. Nós estamos muito querendo defender o nosso ponto de vista. Em sala de aula e até no canal, agora no canal eu estou me posicionando mais. Mas eu costumava sempre dizer assim, não vou falar a minha corrente escatológica. Por quê? Tem determinada corrente que ela conta com mais apoio, com mais prestígio acadêmico. E tem determinada corrente que não conta com prestígio acadêmico. Então, se você é o comunicador da coisa, você é o professor, você chega e já fala assim, eu creio em determinada corrente escatológica, e aquela determinada corrente, e já aí eu começo a desdenhar aquele aluno que crê diferente, que de repente está numa igreja que crê diferente, que de repente nem é de igreja, está lá assistindo o canal, ele já me ouve desdenhar daquela linha de pensamento, você já vai travar o cara, vai inibir, e não foi para isso que Cristo nos chamou, ele nos chamou para liberdade, para nós crescermos juntos em graça, em conhecimento, né? Paulo aos Efésios vai dizer que manifesta-se em nós a multiforme sabedoria de Deus. E essa multiforme sabedoria de Deus, ela não vai vir só de forma acadêmica, em bacharelado, no mito, no top do pastor com 16 asas lá, parecendo querubim. Essa Bíblia, né? Não vai vir dessa forma, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. É tempo da gente se conectar, é tempo da gente se unir, para que, de fato, a mensagem de salvação alcance outras pessoas. Lembrando da oração de Jesus, né, lá em João 17, que eles sejam um, que o mundo veja que eles são um, que eles estão conectados, né, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Exatamente. Sabe, Rodrigo, ao longo desses anos todos aí, eu pude experimentar muito o ganhar almas com a mensagem da escatologia. Com essa mensagem do fim dos tempos, mas não com a mensagem aterrorizante, mas com a mensagem de salvação, com a mensagem de esperança, do Cristo que vem, eu pude trazer para Cristo várias pessoas que estavam andando assim, sem rumo na vida. E não se tratava de tirar a pessoa de uma igreja para passar para outra, de tirar de uma religião para passar para outra. Não, foram pessoas que eu percebi ao longo do caminho que, como eu estive num momento da vida, estavam sem rumo. E a mensagem escatológica, ela trouxe a esperança. Para quantas pessoas eu pude compartilhar do amor de Cristo, contando o testemunho pessoal, sim, de onde que a gente saiu e onde a gente estava, mas também dizendo que o Cristo ia voltar, que ele estava preparando uma igreja, que ele usava a terminologia noiva, e que ele estava preparando para voltar, para buscar aquele povo, e que nós estávamos, sim, vivendo o tempo do fim. Acho que aqui eu começo a retomar o tema da nossa live, que é estamos vivendo o tempo do fim, e nós estamos vivendo no tempo do fim. Pronto, né? Agora, como que a gente sabe que está vivendo o tempo do fim? Como que a gente entende que realmente está vivendo o tempo do fim? Que tempo do fim é esse? É fim do mundo? É igual o filme de Hollywood lá, Armagedon, com Bruce Willis, ou outro filme de 2012, que vai acontecer uma série de cataclismas no mundo e vai mudar tudo agora? Não é fim do mundo nessa ideia, né? Importante a gente discutir isso. Essa expressão fim do mundo, ou fim dos tempos, fim do mundo não, desculpa, fim dos tempos, ou final dos tempos, na escatologia, ela faz referência a um período grande na Bíblia e que pode trazer em algum momento um paradoxo, porque o Apocalipse 1:3 que nós citamos agora há pouco diz que é bem-aventurado quem lê e quem ouve a profecia, porque o tempo está próximo. E esse tempo está próximo que nunca chega. E nós estamos vivendo no fim dos tempos, e esse fim dos tempos parece que já está grandão, que nós estamos ouvindo há muito tempo que está. Acontece que para a gente estabelecer se nós estamos ou não vivendo no tempo do fim, nós precisamos partir sempre da Bíblia. E aqui é uma chamada. A Bíblia precisa ser a bússola, precisa ser a régua pelo qual vai se medir a vida cristã. E aí, para a gente discernir, descobrir se estamos ou não vivendo no tempo do fim, nós vamos recorrer aqui ao escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: nos tempos antigos, Deus nos falava por meio dos seus profetas, mas nos últimos dias nos falou através do seu
Filho, né? Uau. Então o escritor dos Hebreus está dizendo que até ali a crucificação, Deus falava por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. E fazendo aí uma correlação aos alunos de hermenêutica que estão online aí, ó, resgatando aqui a óica, que é a observação, interpretação, correlação e aplicação, vamos correlacionar esse Hebreus 1:1 com Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, quando acontece a inauguração da igreja em Pentecostes, né? Cristãos começam a falar línguas estranhas, outros idiomas, começam a falar das grandezas de Deus na língua daquele povo que estava ali. Sim. E o povo começa a indagar, né, perguntando: como é que nós podemos ouvir esses homens que não têm estudo, falar das grandezas de Deus no outro idioma, na nossa língua materna? Como é que pode isso? Pedro toma a palavra e ele diz: varões que estão aqui presentes, esses homens não estão embriagados conforme vocês estão pensando, mas o que está acontecendo? E ele faz ali uma exegese e ele interpreta o profeta Joel e aplica para aquele momento, dizendo: o que está se cumprindo é o que foi dito por meio do profeta Joel, que nos últimos dias, e ele faz essa declaração profética: nos últimos dias os homens terão visões, terão sonhos, profecias, haverá sinal no céu, e faz toda uma declaração profética, indicando, assim como o escritor aos Hebreus, que ainda não tinha escrito, porque nós estamos em Atos, a igreja de Cristo, Hebreus ainda não aconteceu, mas mostrando a unidade bíblica através do Espírito Santo, né? Que tanto Hebreus 1:1, que diz que os últimos dias começa com Cristo, o Filho de Deus. Pedro agora está interpretando Joel e aplicando para aqueles dias, que a importância das Escrituras é você fazer essa aplicação, e o Pedro vai dizer que os últimos dias começaram. E os últimos dias começaram porque o Filho começou a pregar, porque o Filho é a consumação da coisa toda, né? Eu sempre gosto de dizer, e vou aproveitar o ensejo, Travou aqui, pessoal. Travou para vocês também? que não foi? Tinha travado. Agora voltou. Você falou que ia aproveitar o ensejo. Para dizer que o Cristo é a mensagem central da Bíblia, né? Eu estou gostando sempre de dizer, informar isso, que a Bíblia não é mensagem sobre mim e sobre você. A Bíblia não é mensagem sobre eu e você. A história da Bíblia é uma mensagem sobre o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia é uma mensagem sobre Jesus Cristo, né? Todas as mensagens, todas as histórias bíblicas apontam para o Cristo. E o Pedro está demonstrando que os últimos dias começaram quando o Cristo começou a pregar, né? Então ele está dizendo, nos últimos dias. E ainda corroborando essa coisa, porque, poxa vida, que os últimos dias são esses, meu Deus, lá da carta aos Hebreus, lá pelo ano, entre o ano 60 e 80, depois de Cristo, nós já estamos em 2020, né? O Atos acontece ali pelo ano 35, por ali, 33, 34, 35, depois de Cristo, e que os últimos dias que podem ser esses, que tem quase 2000 anos, e aí entra a sacada do tempo inteiro, a óica, a hermenêutica, leitura da Bíblia, né? Porque o 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aí não fica só nisso, né? A gente aplicando fazendo essa correlação, o Salmo 90, versículo 4, vai dizer que 1000 anos para o Senhor são como o dia de ontem que passou. Né? Então não se trata de uma literalidade, mas de demonstrar que na contagem de Deus, que não enxerga o tempo em passado, presente e futuro, mas ele enxerga tudo ao mesmo tempo, porque o Isaías 46:10 vai declarar isso sobre a pessoa de Deus, a respeito da pessoa de Deus, dizendo que eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não foram como serão, né? Eu gosto muito de falar isso, que ele é atemporal, né? Ele tá vendo tudo ali, né? Diferente da gente que tem essa noção de passado, presente e futuro, ele é atemporal e ele vê todas as coisas ali. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Muito forte, muito forte. E aí, quando a gente vai vendo essa coisa do 2 Pedro 1,19, que diz que a profecia é lâmpada, né? Que o Apocalipse 1,3 é bem-aventurado, aquele que ouve a profecia, que guarda, que lê, né? Porque o tempo está próximo, e vai compreendendo essas Hebreus, Atos e Pedro e Salmo, que um dia é como 1000 anos como um dia.
E nessa sua fala de que Deus é atemporal, é muito oportuno para mim você falar que Deus é atemporal, porque justamente nessa questão do tempo, isso é urgente na mensagem cristã a respeito da volta de Cristo. Por quê? Discernir o tempo profético, conhecer o tempo profético, conhecer o tempo profético em que nós estamos, né? A Manuela aí, abraço pro Vils, pastor Ivelto, viu, Manuela? Conhecer o tempo profético, por quê? O que acontece? Todo mundo quer que o tempo em que ele vive seja um tempo de paz. Eu não queria que tivesse Covid-19. Inclusive, eu tenho uma opinião pessoal preocupante, sabe, Rodrigo? A respeito da pandemia, da quarentena. É preciso, claro, mas, por outro lado, eu estou muito preocupado com o que possa acontecer em maio e em junho, decorrente desse abril parado. Mas isso é um tema para uma outra live, né? Deixa eu voltar aqui. Então, eu estou preocupado com a violência que você possa sofrer por causa da falta de dinheiro e de comida. Mas, voltando aqui, é muito importante conhecer o tempo profético que nós estamos vivendo, e é comum, é natural, é óbvio que eu e você queremos que o tempo que nós estamos vivendo seja um tempo de paz. Você, por exemplo, tem a Ju, e você quer que ela cresça em paz, que ela estude, que ela se forme, que ela tenha uma vida profissional, que você possa, na bênção e na graça de Deus, ver os seus netos. Todo mundo quer que a vida possa se desenvolver em paz. Mas o nosso sentimento pessoal não pode comprometer o princípio bíblico. Uau. Olha que coisa interessante. Todo mundo quer que o tempo em que ele viva seja um tempo de paz e de segurança e de prosperidade. Mas esse sentimento não pode comprometer a compreensão bíblica, a compreensão de um princípio bíblico. Meu Deus, que princípio bíblico? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8, né? Que diz que há tempo de paz, mas há tempo de guerra. Há tempo de ajuntar, mas há tempo de espalhar. Há tempo de viver, mas há tempo de morrer. Então, a declaração profética é que há um tempo programado para todas as coisas. E há o tempo de rir, mas também há o tempo de chorar. Isso é muito forte, né? E tanto é assim, às vezes você não quer aquilo, mas é tempo daquilo. Lucas 19, Jesus chega diante de Jerusalém, em Lucas 19, e lamenta. Ah, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. E ele lamenta sobre a cidade e diz que viriam então tempos angustiosos, tempos difíceis sobre os judeus, sobre o templo, sobre a cidade. Ele chega a dizer, né, a expressão Baruch rabá Beshem Adonai. Vocês não vão me ver de novo até que vocês digam bendito que vem em nome do Senhor. E eles vão te sitiar e vão te cercar. E essa profecia toda de destruição de Jesus, ela vai de fato acontecer em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é sitiada, o templo é saqueado, os judeus sofrem a diáspora, ainda que essa diáspora, ainda que esse saque, ainda que essa coisa toda que estava previsto por Jesus em Lucas 19, 21, Mateus 24, ainda que isso tudo está previsto, e é uma coisa ruim que acontece, Deus converte a coisa ruim em bênção. Porque como nós acabamos de falar Isaías 46:10, que ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não foram como serão, o Léo tá mandando eu respirar aqui. O Léo colocou aí que você tá tão acelerado que a internet até travou, não conseguiu te acompanhar, não. Eu empolgo, rapaz. E aí, na primeira live, aí eu... Não, bora lá, tá de boa. Então, o que acontece? Ele está enxergando a coisa toda que está acontecendo, e ele já sabendo que haveria essa rejeição dos judeus, porque eles estão vivendo a diáspora, justamente porque a Bíblia está distribuída em dispensações, em 7 dispensações. E aquele momento onde que Jesus está pregando, para se compreender, o Darcy está até rindo aí, para se compreender a profecia bíblica, é importante entender as dispensações. E que Jesus está vivendo a dispensação da lei, por isso ele está naquela discussão de dízimo, naquela discussão de Mateus 23, dizendo que tem que obedecer tudo que os fariseus mandarem, mas não fazer o que eles estão fazendo, porque eles são como sepulcros caiados. Pintadinho por fora, mas está podre por dentro tem podridão. Né? Então Jesus está dizendo que nesse momento de dispensação da lei, os judeus tinham a missão de guardar a lei, né? Receber o Messias e ser testemunha para as nações, as verdadeiras testemunhas de Jeová. No entanto, os judeus quebram a lei, rejeitam o Messias e se torna escândalo para as nações. Por conta disso vem a diáspora, por ter rejeitado o Messias. Mas Deus, sabendo que eles rejeitariam o Messias e sofreriam a diáspora, ele já declarou essa diáspora e como é que ele ia fazer com ela em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos e várias outras passagens. Porque um dos pontos importantes que diz para nós que nós estamos vivendo o tempo do fim
é justamente o retorno de Israel à sua terra. Porque o profeta Oséias declarou isso no capítulo 60, versículo 6, no capítulo 66, versículo 8, o profeta faz a indagação. Como poderia ser isso de nascer uma nação num só dia? Mas Israel veio a tornar-se uma nação num só dia. Isso se cumpriu em 14 de maio de 1948, numa Assembleia na ONU, com voto do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, quando Israel volta então para sua terra, cumprindo a profecia de Isaías, né? E ainda a profecia vai dizer quem são esses que vêm voando como em pombas das suas janelas, demonstrando inclusive o retorno desses judeus em aviões. Né? Então a profecia é muito exata, a profecia ela encaixa na mão igual uma luva, né? É muito interessante. Então, Deus prevendo que os judeus o rejeitariam e haveria essa diáspora, ele já diz que mesmo que eles estejam espalhados, ele os resgatará, ele os restaurará de volta à sua terra como um sinal ao mundo. Não de que ele estava fazendo isso por eles, já que eles eram tão rebeldes, mas ele estava fazendo porque ele fez uma promessa a Abraão, lá atrás, de que o povo judeu ocuparia toda a terra. Então, ainda que ele tem que punir com a diáspora, ele diz que essa diáspora, esses judeus espalhados por toda a terra, depois vão se transformar nos 144 mil de Apocalipse capítulo 7, que serão as testemunhas de Jeová espalhadas em toda a terra, pregando durante um período chamado tribulação aí. Então, mesmo a diáspora, que foi uma coisa ruim, que eles mesmos buscaram, que eles mesmos causaram, e aí por isso que quando eu estava preparando isso, eu pensei, poxa, acho que essa questão do livre-arbítrio, responsabilidade humana e calvinismo é um tema legal para uma próxima live. Mas aí, então, ele pega essa coisa ruim, que é a diáspora, e vai transformar, então, nos 144 mil do Apocalipse. Portanto, conhecer o tempo profético em que nós vivemos, assim, é urgente. Saber o que estamos vivendo, o Mateus 24:8, que é o princípio das 12, eu vou deixar você falar um pouquinho, porque eu estou falando demais e estou acelerado, o pessoal está falando aí. Não, eu estou só aprendendo, eu estou aqui só bebendo dessa fonte, tá contigo. Só para você respirar, eu estou lendo um livro do Asher Intrater, é um judeu messiânico, cara, fantástico, eu tive com ele na Lagoinha, e a gente viu lá um judeu e um árabe juntos, abraçados, falando isso aqui é prova do Deus que nos une, o Jesus que morreu em nosso lugar para nos unir. Foi uma briga que dura mais de 4.000 anos entre os nossos contemporâneos, né, os nossos conterrâneos, mas nós estamos aqui unidos no sangue de Jesus. E ele fala exatamente isso, né? Que primeiro os judeus saíram e agora eles estão voltando. E tudo isso apontando exatamente para isso que você está falando. A gente vê realmente esse retorno, né? Tudo olhando, os olhares, né? Novamente sobre Israel como esse termômetro profético, se a gente pode chamar assim, né, Rodrigo? Tem um vídeo lá no canal, se você me permitir aproveitar o Claro. Tem um vídeo lá no meu canal, Hora da Escatologia, um vídeo que está com o tema assim, urgente, 14 de maio de 48, né? Eu botei justamente esse título para chamar a atenção, e eu uso isso para que as pessoas não se esqueçam. Eu não sou a favor de judaizar a igreja, de usar aquelas coisas e ocupar e tal. Não estou falando disso. E também não estou a fim de criticar quem faz, não é isso. Sim. Mas as pessoas às vezes perdem de vista que a Bíblia foi escrita, entre seus 40 escritores, 39 são judeus, só Lucas, médico, que era o grego. Então a linguagem bíblica, na hermenêutica, eu gosto sempre de falar que para interpretar a Bíblia tem aqueles abismos, o abismo cultural, por exemplo. Então eu não posso assumir que a Bíblia está escrita em que ela foi escrita em bom português. Ela tem um contexto histórico, geográfico, cultural, uma linguagem poética. Temporal também, né? Temporal, porque esse abismo de tempo é muito importante. Sim. Por que o João escreveu essas figuras encadeado desse jeito, né? Secreta. Tinha um contexto temporal para o João escrever daquela maneira. Ele está criticando o império da época. Se ele escreve tudo muito claramente, que aí a gente vai entrar no já ainda não, ele está falando uma mensagem para aquele tempo, mas que tem aplicação para o tempo futuro. Então, se ele revela a sua crítica ao Império Romano, o Apocalipse seria destruído. Então tem um porquê disso aí, né? Muito importante ter essa coisa em mente. Que o Apocalipse, quando Jesus aparece com aquela figura com latão reluzente, aquela figura descrita no capítulo 1 do Apocalipse, ele está remetendo ao sacerdote, em Levíticos.
Então, os elementos do Apocalipse todinho são alusões ao Velho Testamento, são alusões à cultura judaica. Aí, por isso, eu fico sempre falando, gente, qual que é o livro que você começa a ler ele do final, cara? O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Eu não posso começar por ele. Se ele é um livro de profecias, eu preciso conhecer os profetas. As coisas que foram ditas no Apocalipse estão ditas no Oséias, estão ditas no Naum, estão ditas no Abacuque, aquele livrinho sem capítulo, que fala nos 14 versículos a respeito do conflito que vai acontecer em Israel e no Oriente Médio. Por isso, nesse vídeo que eu estou dizendo que está no canal, eu falo de Israel como um relógio profético do mundo, né? Se nós ignorarmos, inclusive eu tenho uma crítica, por exemplo, à teologia da substituição, né? Que ela quer encaixar a igreja no lugar de Israel. E nós tomamos parte nas bênçãos. Gálatas diz que todos os que creem, todos que são da fé, são filhos de Abraão. Mas existe uma descendência espiritual e um pacto racial nacional que Deus fez com Abraão. Então tem um livro, que eu até não trouxe ele, não coloquei ele aqui para mostrar não, mas o nome dele é do William McDowell, Observe a Diferença. Ele vai falar que você precisa entender o que é para Israel, o que é para a igreja. Não é que Deus tenha dois povos, Deus tem um povo só, mas ele tem até um autor muito aclamado no meio calvinista, muito aclamado por algumas pessoas que não creem no arrebatamento antes da tribulação, por exemplo, que é o John MacArthur, que é uma fera, um monstro, e ele tem um livro chamado Os Planos Proféticos de Cristo, e ele vai discutir que não é possível ignorar um milênio literal onde Cristo vai reinar sobre o Israel. E eu faço coro com isso, porque Lucas 1, 32 e 33, Maria está lá meio sem saber o que é que vai ser, o anjo Gabriel aparece e diz, bem-aventurada, agraciada diante de Deus, você vai ter um filho, você vai chamá-lo Jesus, ele é o Manoel, Deus conosco, e ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai, e vai reinar perpetuamente na casa de Jacó. O anjo Gabriel, um ser que está vivendo também além da matéria, do tempo, né? Que está também num plano temporal, ele diz que assiste diante de Deus. E ele faz referência a Jesus como um personagem histórico, descendente de Davi, que vai se assentar no trono de Davi e reinar na casa de Jacó. O anjo está fazendo correlação bíblica, ele está fazendo hermenêutica, ele está remontando lá 2 Samuel 6 e 7, que diz que vai ter um descendente de Davi, que vai se assentar no trono perpetuamente. O Apocalipse 5 vai trazer isso quando ele diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Então tem uns elementos que quando a gente observa Israel na profecia bíblica, o nó desata, percebe? Sim, fantástico, uau! É muita coisa, né? Muita coisa. O que acontece? Uma preocupação que eu tenho muito quando eu estou ensinando escatologia, quando eu estou falando dessas coisas, é em que a pessoa aprenda essas coisas, mas que ela não se torne somente um futurólogo, um astrólogo evangélico, um astrólogo da igreja, alguém que vai ficar aí lendo e falando do futuro, porque conhecer a escatologia, a profecia, tem aplicação muito prática pra gente. Tem muitas aplicações práticas, e eu gostaria de citar assim, pelo menos 3 passagens e comentar elas pra gente entender o que a profecia bíblica vai trazer de prática pra gente. A primeira é 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Que diz que é um capítulo, 1 Coríntios 15, é o grande capítulo do arrebatamento da igreja. É o capítulo que Paulo fala assim, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados ao som da última trombeta, né? Num piscar de olhos. Então é um capítulo altamente escatológico, é um capítulo onde ele fala que se tem corpo carnal, tem corpo espiritual. Se tem corpo corruptível, tem corpo incorruptível. E nesse capítulo também, ele recorre muito a Levíticos, ele recorre muito às festas proféticas, quando ele vai falar que Cristo é a primícia dos que dormem, no 1 Coríntios 15. Ele quer discutir ressurreição, ele quer discutir naquele capítulo, ele discute, na verdade, naquele capítulo, a transformação do corpo em glória, né? E ele vai dizer que a primícia de Deus na ressurreição é Cristo. E por que ele está falando em primícia, né? Aproveitando que a Páscoa foi aí no final de semana, ele está fazendo justamente, recorrendo aos elementos judaicos. Por quê? E ele está falando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não é uma igreja de judeus messiânicos. A igreja de Corinto não é uma igreja de judeus que se converteram a Cristo. Até devia ter lá, o próprio Paulo, obviamente, é judeu.
Mas ele está falando ali com cristãos, pessoas que se converteram, mas que não eram judias, não era povo hebreu. Inclusive, era uma igreja que tinha uma igreja cheia de contrastes. Ela tem muita espiritualidade, mas ela também é muito carnal ao mesmo tempo. Como é que pode ser isso, né? São as contradições da vida cristã. São as contradições da vida cristã. Um dia nós somos profetas de Deus, profetisas de Deus, homens e mulheres de Deus, cheios do poder, cheios da unção, e no outro dia, às vezes, nós somos pegos num sentimento abatido, muitas vezes, bem como... Igual Elias dentro da caverna, né? Um dia a gente ora e cai fogo do céu. No outro dia a gente recebe um bilhetinho dizendo, até amanhã me façam os deuses isso e outro tanto, se eu não cortar sua cabeça. Aí a gente entra em desespero, a gente esquece que viveu um milagre, né? Então isso é bem típico da vida cristã, e a igreja de Coríntios, ela é uma igreja que ela é muito espiritual. Paulo fala que não falta nenhum dom lá. Os dons estão manifestando tudo lá. Então é uma igreja que ele está ensinando escatologia profunda, mas é uma igreja onde ele falou que tem um cara que ficou com a mulher do pai. E ele fala assim, e é o seguinte, eu tô dizendo aqui que o corpo desse cara seja entregue para Satanás, para ver se a alma salva. Então, logo no início do livro, ele está dizendo assim, era para vocês ser tudo maduro na fé, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de poder, mas vocês estão discutindo quem é que é de Paulo, quem é que é de Pedro, quem é que é de Apolo, por acaso algum de nós morreu por vocês, né? Então a mensagem de Paulo. Mas no 15, e ele fazendo referência para um povo que não é judeu, às festas proféticas, porque Jesus morre na sexta-feira de Páscoa, passa sepultado no sábado, que é a festa dos pães asmos, e ressuscita no domingo, que é a festa das primícias, né? Que é a festa que vai durar aí 7 semanas vezes 7, 49 dias, que por isso Cristo é a primícia, e ele ressuscita na primícia, e por isso ele morre na sexta, porque ele é o Cordeiro Pascual, e isso Paulo também está discutindo no Coríntios, né? Um pouquinho antes do 15, na hora de chegar da fala da ressurreição, um pouquinho antes, ele fala assim, alimpai-vos do fermento velho, porque vocês são uma nova massa, e portanto vamos ir em direção a Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Aí para chegar a discutir, porque tem uma vida espiritual, tem um porvir. E ele chega então no versículo 19 de 1 Coríntios 15 e diz, porque se nós esperarmos a Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então começa a parte prática da escatologia, né? Sim. Paulo está dizendo, nós temos uma vida aqui, nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós temos dons. No 14, por exemplo, no 1 Coríntios 14, ele chega a declarar, o que me adianta em ter convosco falando língua, se eu não tiver profecia, se eu não tiver revelação, se eu não tiver ciência? Então é muito forte, eu estou empolgado aqui. Não, isso aí, então, a prática da escatologia do Paulo está dizendo, tem uma vida do porvir, tem um negócio além, você precisa olhar para distante, você precisa viver o aqui e o agora, estar atento às coisas que estão acontecendo, mas com um olhar distante, no além, porque se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, ser cristão, buscar entender se nós estamos vivendo no tempo do fim ou não, traz conosco essa coisa, um senso de responsabilidade, de urgência muito forte. Porque se nós estamos no tempo do fim, e ainda que na contagem de Deus, que você disse é atemporal, 2000 anos, 1000 anos é como um dia como 1000 anos, para nós essa urgência, ela deve ser acatada da mesma forma, porque já que o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo é tão iminente, pode acontecer a qualquer momento, e nesse momento pode parecer uma contradição, porque a gente fala em sinais da volta de Cristo e fala em arrebatamento iminente, parece que tem outra contradição. Porque se é iminente, pode acontecer a qualquer momento e não tem sinal. Só que o que muita gente não sabe, e que a gente está disposto a falar no canal, explicar e falar aqui na live, é que os sinais são relacionados à tribulação, ou à grande tribulação. Portanto, se os sinais da volta de Cristo são referentes à grande tribulação, e se a grande tribulação está para começar, e a igreja não vai passar pela tribulação, então se a tribulação está chegando, muito mais o arrebatamento. Exatamente, então, embora, né? Uma urgência escatológica de falar, porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento, cara, né? E uma outra passagem que corrobora essa 1 Coríntios 15, 19, que diz que se nós esperarmos em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, vem Tito 2,13, que diz, estamos aguardando a bem-aventurada esperança cristã, que é a manifestação do Cristo.
é sua volta em glória. Então, a bem-aventurada esperança cristã, né? A esperança cristã é a volta do Cristo, é a sua manifestação em glória. Por isso o escritor ao Apocalipse declara a palavra aramaica, né? Maranata, né? Ora vem, porque a bem-aventurada esperança, porque quando Cristo voltar, Paulo declara em 1 Coríntios 15, a morte vai ser tragada. O corpo incorruptível que envelhece, que engorda, a barba que fica branca, isso vai passar, né? Porque nós vamos estar num estado de espírito, por exemplo, 1 João 3:2, diz que hoje nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aleluia. E, cara, como é que era o Cristo quando ele ressuscitou? Ele atravessou paredes, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, com medo da perseguição dos romanos. Ele atravessa a parede e diz, paz seja convosco, né? E ele começam a achar que é um espírito, e ele deixa então que Tomé toque no seu lado, ele pergunta se tem algo para comer, e tem mel e tem peixe. Portanto, imagina aquilo que vem, né? Então a mensagem escatológica ela é uma mensagem para lá, mas é uma mensagem para aqui, aquilo que a teologia vai chamar do já ainda não. Né? Tem uma promessa futura escatológica, mas que já começa a acontecer algo aqui agora, né? É muito forte. Então Tito 2,13 corrobora a prática de essas passagens, elas dizem de uma prática hoje, né? E, por exemplo, 1 Coríntios 7,31, essa passagem, Rodrigo, sabe aquela coisa que você já leu? Eu já li a Bíblia toda 4 vezes, e leio ela todos os dias. Mas sabe quando você já passou inúmeras vezes por uma passagem e, cara, é importante, você leu e tal, mas de repente alguém cita aquela passagem, fala de uma maneira que parece que aquilo te atravessa o peito como uma lança e você fica impactado e você não pode ser mais o mesmo depois que aquela palavra te atravessou. Eu ouvi uma vez ali no Mariano Hall, foi uma oportunidade que nós tivemos de ouvir, foi entrada franca, foi muito bacana, pudemos ouvir o Russell Shedd, né? Agora já falecido Russell Shedd, né? Um monstro, assim, uma fera, um cara assim, fantástico, né? E ele pregou baseado em 1 Coríntios 7,31. Então, seguindo aqui, para a gente não perder o raciocínio, 1 Coríntios 15,19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Essa é a urgência escatológica. Tito 2,3 diz que nós vivemos aqui com a bem-aventurada esperança cristã, que é a volta de Cristo em glória. Aí ele vem em 1 Coríntios 7,31 e diz, e aqueles que usam esse mundo, o façam como se dele não precisasse, como se dele não usasse. Dizendo que você tem que viver, você tem um ofício, você é dispenseiro de Deus, você é mordomo de Cristo, mas não se apega não. Não se apega não. Viva usando as coisas desse mundo, mas como se você não usasse, como se você não precisasse, porque Cristo está voltando, porque existe uma vida do porvir. Aqui é o período da provação, né? Sim. Tanto que Tiago vai dizer isso, né? Que nós estamos sendo provados e que uma vez aprovados vamos receber o galardão, a recompensa, né? E aí, uma outra passagem que juntando a isso me chama muita atenção, é que tem toda essa urgência escatológica, a mensagem escatológica, se a gente for fazer live de escatologia, nós vamos ter live assim pro resto do ano, da vida, porque tem os testemunhos, igual a gente falou, tem os 144 mil, tem arrebatamento, tem tribulação, tem milênio, tem marca da besta, tem besta que sobe do mar, tem besta que sobe da terra, tem 7 igrejas, tem um monte de coisa. E se a mensagem escatológica ela é tão rica, ela é tão poderosa, se ela tem o poder de uma pessoa que não conhece Cristo e que está perdido na vida, que está pensando em suicídio, e aqui eu falo das experiências que tive, igual eu já comentei no início, se a mensagem escatológica, ela tem esse poder, esse impacto, ela tem esse potencial de atravessar a pessoa, por que ela não é tão pregada? Por que ela não é tão pregada? Por que não se fala tanto da volta de Cristo? Por que não se fala tanto da escatologia? Por que não se fala tanto dos galardões? Eu costumo dizer que a mensagem dos galardões, por exemplo, ela dá para pregar vários domingos na igreja. Por que a mensagem escatológica não é pregada? Por que não acontece? E aí eu estava meditando, fazendo esse roteiro, aí me veio Isaías capítulo 30, versículo 9 e 10, que foi fortíssimo e foi impactante para mim, né? Veio forte pra mim. O pessoal tá falando, se a gente fizer as lives, vocês vão assistir todas, ó. Vambora. Então, o Isaías capítulo 30, versículo 9 e 10 diz assim, porque este povo é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais,
E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós engano. É muito Olha só. Aí eu lembro de Paulo escrevendo a Timóteo, né? Que por não suportarem a sã doutrina, ajuntarão para si mestres que falarão aquilo que eles querem ouvir, né? Exatamente. Muito Não sei se você ia falar esse texto. Não ia, não. Você mandou muito bem, correlacionou muito bem. Eu ia dizer o seguinte, às vezes a gente fica se perguntando por que as coisas estão acontecendo na sociedade do jeito que estão. A gente começa a ver umas coisas que estão acontecendo no mundo e começa a assustar a gente, aquilo começa a assustar. Meu Deus, o que está acontecendo? Chega a parecer que Deus perdeu o controle, mas olha só o que a gente acabou de ler, de Isaías 30, né? Versículo 9 e 10. E aí quando a gente olha para a sociedade com os olhos de Deus, meu Deus, como é que nós vamos olhar para a sociedade com os olhos de Deus? Através da Bíblia. Sim. Como é que a gente faz para olhar para a sociedade com os olhos de Deus? A gente faz isso através da Bíblia. E quando nós olhamos para a sociedade com os olhos de Deus, através da Bíblia, fica muito mais fácil compreender por que é que nós falimos moralmente. Porque nós falimos moralmente. A sociedade faliu moralmente. E sabe, quando a gente fala que a sociedade faliu moralmente, é muito fácil para mim falar que a sociedade faliu moralmente, porque eu estou falando da sociedade falida moralmente como uma instância à parte, como uma outra instituição. E às vezes eu me esqueço que sou eu que componho essa instituição, sociedade. Exatamente. E quando nós começamos a pensar por que a sociedade faliu moralmente, a sociedade faliu moralmente porque eu fali. Porque nós, como indivíduos, como cristãos, e a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, eu gosto de falar que ser cristão é ser como um ícone na tela do computador. Você clica no ícone para acessar o programa maior. Se cristão quer dizer pequeno Cristo, as pessoas vão clicar em nós para acessar o programa maior, que é o Cristo, né? E aí, quando nós olhamos para a sociedade com os olhos de Deus, através da Bíblia, nós começamos a compreender por que é que a sociedade faliu moralmente. E, Rodrigo, e pessoal que está aí na live, a sociedade faliu moralmente porque nós nos afastamos de Deus. Provérbios 28:9 diz que o que desvia o ouvido de ouvir a lei do Senhor, até sua oração é abominável. Rodrigo, eu sei que eu falo muito rápido, de repente eu não estou nem dando tempo para as pessoas pensarem, mas cara, olha a raiz do problema. Provérbios 28:9, aquele que desvia o seu ouvido, aquele que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e rejeita e escolhe não ouvir, até a sua oração é abominável. Então, quando a pessoa rejeita ouvir a voz de Deus, quando a pessoa rejeita ouvir a voz profética, quando a pessoa rejeita ouvir a palavra de Deus, quando ela faz, né, é consciente, porque ela está rejeitando, até a oração dela se torna abominável. E aí, de repente, o clamor, a oração de alguém que nem é crente, que nem é da igreja, que nem faz parte daquele chamado rebanho institucional, a oração daquela pessoa é ouvida, ela prospera, ela avança, e de às vezes quem está no meio não é ouvido, porque as pessoas estão às vezes no meio, Rodrigo, mas porque elas, como disse um pregador famoso aí, elas estão perdendo tempo em seguir Jesus. Por que elas estão perdendo tempo em seguir Jesus? Elas estão na igreja porque é um clube social, porque garante certo status, por causa de uma série de questões, mas não pelo Cristo e não pela mensagem do Cristo. Olha quanto livro a gente tem hoje, quanto acesso à internet, o canal. Eu tenho acho que mais de 300 vídeos com aulas expositivas, mostrando versículo a versículo. Inclusive, eu gravei um videozinho antes da gente começar, de 10 minutos, fazendo mais de forma didática esse tema. Estamos vivendo no tempo do fim. Aí eu fui tratando a coisa versículo a versículo para jogá-la no canal na hora que a live acabar. Legal. Assim, um estudo expositivo. Aí tem vídeos lá que tem visualização. Tem vídeo lá que tem 13 mil, tem vídeo que tem 15 mil, tem vídeo que tem 2. Mas muitos vídeos expositivos que são orientações para a igreja tem 50. E eu não estou aqui sendo mendigo de visualização. Não é isso. Gente, o estudo é de graça. Aula expositiva, demonstração bíblica. Mas as pessoas querem fazer parte do clube social igreja. Elas não querem... eu estava até falando sobre essa questão de visualização e o meu sobrinho de 12 anos, o Nicolas, não sei se ele está aí, ele falou assim: tio Rodrigo, sabe o que acontece? As pessoas gostam de ver no YouTube coisas idiotas. Se você se filmar levando tombo e postar, as pessoas assistem.
Se você se filmar acontecendo um acidente com você e postar, dá milhões de visualização. Isso diz do gênero humano, isso diz da sociedade falida, isso diz que nós falimos moralmente, porque nós nos afastamos de Deus. E às vezes quem não é do meio tem a oração ouvida e quem é não tem. Porque quem está em algum, espera-se que esteja em algum nível de esclarecimento. Canal A Hora da Escatologia, ó, estão perguntando aqui, não tem erro não. É Canal A Hora da Escatologia, se inscreve lá. Daqui a pouquinho o vídeo vai estar no ar. Então o que acontece? As pessoas estão na igreja, estão num nível de esclarecimento maior, e quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado, não é? E aí ele está lá, mas ele quer participar de qualquer coisa que venha na igreja. Churrasco gospel, pizza gospel, e tem que fazer, eu acho que tem que fazer festa fantasia, tem que fazer churrasco, tem que fazer pizza, tudo que for possível fazer realmente dentro da igreja como uma maneira de nos unirmos, de comungarmos, é importante. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, originalmente, ela era feita com a mesa farta. Só que Paulo fica bravo lá com os coríntios de novo, ó, porque eles estão, o camarada assim, hoje tem ceia, aí ele já começava a chupar laranja de manhã para o estômago ficar liberado, e para ele chegar faminto comendo, Paulo fica bravo. Paulo, vocês não estão entendendo a ceia do Senhor, ela é um memorial do corpo, quem tem fome come em casa, se está passando fome, vá aos diáconos, tem o pessoal da assistência social, né, colocando aqui nas minhas palavras de hoje. Então, o que acontece? Quem está na igreja, a gente espera que tenha um esclarecimento maior, que saiba mais, e aí a pessoa quer participar de toda a movimentação, toda a atividade social que tenha na igreja, mas se for pregação, se for palavra, se for passar para aula expositiva, não quer. Né? Exatamente. A pessoa passa assistindo uma live de um show e eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal a ninguém. Eu só estou dizendo que existem coisas importantes e existem prioridades. Né? Às vezes a pessoa passa horas na frente de um show na live, mas não fica, por exemplo, não quer ficar 1 hora na live que vai ter pregação, mas fica 4 horas na de um show. E eu não estou dizendo que não possa escutar show. Inclusive, eu sou um defensor da graça comum. Eu acho que toda a composição, toda a manifestação humana de arte, ela é uma manifestação da graça de Deus. Salmo 68:18 diz que ele levou cativo o cativeiro e ele repartiu dons aos homens. Então, toda a arte é uma manifestação da graça de Deus. Se alguma arte não está exaltando o nome de Deus, se alguma arte não está glorificando o nome de Deus, é por causa da natureza caída e pecaminosa. Mas a arte é uma manifestação da graça de Deus. Né? Então alguém está na igreja, né? Alguém está na igreja e de repente a oração não é ouvida porque ele rejeita a palavra de Deus, Provérbios 28:9, né? É aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus, de ouvir a palavra de Deus, até a oração. Gente, a sentença está na Bíblia. Até a oração dessa pessoa é abominável. Você falando isso, porque eu estou lembrando de... É importante, tudo é importante, mas a palavra tem primazia, né? Pode falar. Exatamente. Não, tranquilo, eu estou lembrando de Jesus, citando Isaías, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu vejo muito isso, né? Tá ali os lábios e tem muito movimento, tem muita coisa acontecendo, mas o coração, porque Deus fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes com todo o vosso coração. Se o nosso coração está distante dele, não adianta. A gente, é uma busca vã, né? A gente está ali perdendo tempo. E ele quer se manifestar, né? Eu acho que você falou algo como que sendo assim um reflexo no espelho de como que a igreja está vivenciando. Você citou esse Jeremias e aplicou aí de uma maneira muito importante. A pessoa está fazendo na igreja, ela está envolvida muitas vezes com o ofício do ser crente, com o ofício da igreja, o ofício eclesional, naquele evangelicalismo, mas o coração não está em Deus. Exatamente. O coração não está em Deus, a pessoa não encontrou plena satisfação em Deus, né? E isso é um ponto, é um livro do John Piper que eu indicava muito há uns 10 anos atrás, né? Sobre encontrar plena satisfação em Deus. E às vezes a pessoa está na igreja porque alguém está obrigando, porque alguém está apertando, por medo do inferno, por uma série de motivos, mas o coração não está em Cristo, sabe? E como pregador, como professor de escatologia, de Apocalipse há 15 anos, professor da escola bíblica há quase 20, pastor há 12, eu vou dizer algo para você que é o seguinte, não tem nada pior, não tem nada mais difícil, não tem nada mais tenebroso, mais desmotivacional do que perder a alegria do Espírito Santo na vida da gente, sabe? Exatamente. Não tem nada pior do que perder
verdadeiro toque de Deus no coração da gente do que chegar num momento da vida assim, onde a mensagem não toca, o louvor não toca, o teatro não toca, a coreografia não toca, sabe? Nada toca. É muito ruim quando a pessoa chega num ponto de tornar-se insensível para Deus. Mas quando isso acontece, não é o fim. Sabe, eu tenho um vídeo lá no canal sobre o arrebatamento, um vídeo de 4 minutos, que eu falo o seguinte, porque estava todo mundo me mandando mensagem, você está sabendo da reunião do Papa, que a reunião do Papa e a aval de crise e tal. Aí eu falei, gente, é o seguinte, a reunião com o Papa foi adiada para outubro. E está todo mundo querendo saber o que isso tem com a volta de Cristo. O que tem a ver com a volta de Cristo é que o tema da reunião, ele chamou líderes políticos, líderes econômicos e Rodrigão, rapidão, desculpa te cortar, é que dá 1 hora, encerra, tem 20 segundos aqui, vai cair a conexão. Vou fazer o seguinte, a gente entra de novo uns 10 minutinhos só para poder fazer um fechamento, beleza? Então o pessoal que está aí, entra de novo, a gente vai encerrar aqui, entra de novo aí, beleza? 10 segundos aqui, contagem regressiva, beleza, valeu. Beleza. Pessoal, voltando aqui, a gente estava conversando, né, sobre escatologia, estamos vivendo o tempo do fim e, uau, que conteúdo incrível, incrível. Então, chamei o Rodrigo aqui só para a gente finalizar e eu tenho certeza que vai render mais uma série de lives, né, de bate-papo e vamos que vamos, não pode parar. Rodrigão, seguinte, cara, eu tô fazendo, né, 30 dias de sabedoria bíblica em cima de provérbios, hoje é o 10º dia. Depois que acabar, acho que a gente podia fazer aí, pegar, não sei, a gente combina direitinho, pegar, que seja 10 dias, ou 100 dias. Tô dentro. E vamos bater um papo legal mesmo com o pessoal, eu acredito que é de suma importância, né? Acabou que a gente nem entrou muito, né, no tema da live, mas eu tenho certeza que a gente está aqui totalmente sensível ao Espírito Santo, né? Abertos mesmo para aquilo que ele tem para falar. Então eu acredito que tudo que está sendo falado aqui está vindo de encontro ao coração das pessoas, né? A palavra do Senhor não volta para ele vazia, né? Mas ela cumpre o propósito para o qual foi ordenada. Eu acredito com todo o meu coração que Deus enviou palavra aos corações, ao meu coração, ao seu, ao coração de todo mundo que está participando aí, de quem vai assistir essa live depois também. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem comunicado à sua igreja, né? Eu gosto de falar da igreja verdadeira, né? Que não tem nada a ver com placa, não tem a ver com denominação, mas um só corpo unido no mesmo espírito, né? E eu tenho certeza que Deus tem falado muito com a gente. Então, vamos pegar mais uns 10, 15 minutinhos aí, que depois 10 horas eu tenho uma outra live, só pra gente fechar. Você estava falando da reunião do Papa. Beleza. Então o pessoal está perguntando o que a reunião tem a ver. A reunião tem a ver o seguinte, o tema da reunião é pelo Pacto Global da Educação. E estão convidadas lideranças políticas, econômicas, lideranças religiosas. Então o pessoal perguntou por que está havendo tanto vídeo, tanta coisa discutindo esse tema. Então é porque se trata de uma reunião global. E tanto Apocalipse 13 quanto 17 fala de um mundo se unindo em prol de uma causa e depois dividindo em 10 supernações, 10 superblocos, e esses blocos entregando o poder anticristo. Então as pessoas estão querendo saber se isso tem a ver ou se não tem. Aí eu explico que é por causa disso que as pessoas estão gravando vídeos, mas eu digo lá naquele vídeo de 4 minutos, eu falo o seguinte, mas a questão mesmo é o seguinte, você está preparado? Você está preparado espiritualmente? Você está preparando os seus amados de forma adequada? E aí faço um apelo, né? Se você confiou em Cristo, estava vivendo uma vida em Cristo, mas de repente está vivendo uma vida espiritual morna, é hora de se arrepender, de mudar, começar uma vida de leitura, de estudo da Bíblia, de oração, né? E se alguém, é um apelo que eu fazia ali, faço aqui, caminhando para esse nosso encerramento, e se por acaso alguém que está assistindo a live ainda não colocou sua confiança em Jesus Cristo, você pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar, e dizer para eles, Senhor, eu não sei do que eles estão falando muito bem, eu não entendo isso muito bem, mas eu estou aqui, me ajuda na minha fé, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero me arrepender e eu quero recomeçar.
Se a pessoa fizer isso e fizer de todo o coração, porque Deus é que sonda o coração e a mente, né? E se a pessoa fizer isso de todo o coração, ele vai nascer de novo e vai ter certeza que o reino do anticristo não o tocará espiritualmente. E caminhando então para o encerramento... Rodrigão, rapidão, questão... só dentro disso, né? Eu penso o seguinte, se a gente sabe para onde a gente vai, né? Pô, eu sei para onde eu vou, sei qual será o meu destino final. Cara, se for hoje, se for semana que vem, se for daqui a um ano, eu quero que seja quanto antes, mas estando preparado para isso, a gente não fica com medo dessas coisas, né? Eu estava falando sobre isso, o pessoal perguntando, e aí, como que você está em relação a tudo que está acontecendo? Aí eu falei o seguinte, o Rodrigo natural, né, ele se compadece, né? Claro que a gente sente a dor das pessoas que estão aí infectadas, perdendo entes queridos, a questão da economia, que a gente sabe que vai dar um rombo gigante na economia, a gente pensa tudo isso, mas o meu espírito, cara, tá tão radiante, tipo, eu sei que ele tá chegando, eu sei que Jesus tá chegando para buscar a noiva, eu sei que tá aproximando, sabe, esse grande, tão esperado dia. Então, cara, eu não temo o amanhã, né? Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, cara. E ele está vivo e ele está vindo buscar a gente. Então é isso. Exato. Você me ligou duas coisas na mente falando isso, Rodrigo, que é o seguinte. No meu vídeo lá no canal chamado Ladrão na Noite, eu explico que o ladrão na noite não é para o arrebatamento, é para a tribulação. Porque você falou uma coisa, você testificou uma coisa que eu acho que você não deve ter visto o vídeo, mas que eu falo lá no vídeo. Que é o seguinte, quem está em Cristo, quem tem a segurança profética, quem tem a segurança do Espírito Santo na sua vida, ele não vai ser pego de surpresa, ele não está preocupado se é hoje, se é amanhã, se é depois, porque ele sabe que ele vai e ele está sentindo que vai. Porque quem é de Deus é como se estivesse sendo atraído para um grande imã, né? Que está sobre a terra, e você está sentindo aquela atração, você está sentindo que você está sendo puxado. Então você não vai ser pego de surpresa, porque você já está sentindo que ela está chamando, né? E aí você me fez também com isso lembrar, quando você falou, porque eu sei para onde eu estou indo. Aí você me fez lembrar da Alice. Porque muitos cristãos estão como Alice no País das Maravilhas. Porque na hora que ela encontra lá com o gato, né? Ela pergunta, eu quero encontrar um caminho, eu quero ir. Aí fala, mas para onde você quer ir? Ela, não sei, eu quero ir. Aí a resposta dele é, mas para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Para nós, qualquer lugar não serve. Nós estamos indo para o Cristo, né? Glória a Deus. Porque para Deus só existe um caminho, e ele é Jesus Cristo. Para Jesus Cristo existem vários caminhos, e é tarefa do corpo de Cristo na terra, a igreja, encontrar esse caminho, né? Amém. Então, seguindo a nossa aplicação aqui a respeito de se estamos vivendo no tempo do fim, nós vimos aí, de acordo com Hebreus 1, Atos 2, que nós estamos no tempo do fim, e como aplicar isso, eu queria fechar com 2 versículos, o Apocalipse 22, 12, Sim. Que é para a gente entender. E aí? Isso foi dito. Estamos no tempo do fim. Tem essa espiritualidade. Mas e agora? O que a gente faz? Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E 2 Timóteo 4, 8, que é assim, uma das passagens, como eu sou aí da escatologia, né? Eu gosto muito desse versículo, 2 Timóteo 4,8, que diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Então tem uma coroa de justiça para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Se você me permitir ainda mais um momento, eu estava separando na minha biblioteca. Meu cachorro está participando aqui, ó. Eu tô vendo, pois é. Acho que tá todo mundo escutando. Aí, ó, o pessoal já tá com o cão, tá se levantando. Ai, meu Deus do céu. Jesus, então, aproveitando aqui, porque o pessoal fica assim, mas e esses termos aí que vocês falam, dia do Senhor, aquele dia, escatologia, essa coisa de preparar? Então, eu sabia que não ia dar para mostrar muitos livros, mas eu tive contato com esse material. Quando eu li esse livro a primeira vez, não é um livro, é um dicionário, ele se chamava Dicionário de Escatologia Bíblica. Agora ele está com uma nova reformulação, uma nova capa, chama Dicionário de Profecia Bíblica. Por que eu estou colocando aqui? Imagino que muita gente esteja querendo se aprofundar na escatologia, então ele traz muitos dos temas
muitas das palavras em escatologia, que a gente não sabe o que significa na Bíblia. Então ele elencou aqui, colocou tudo, do Cláudio Honor de Andrade, uma fera também legal na escatologia. Então acho que pode ser muito útil, né? Agora, Show. mais útil ainda é se a pessoa for agora no canal A Hora da Escatologia, se inscrever, assistir as minhas playlists, que estão todas organizadinhas. Lembrando mais uma vez, assim que você encerrar aí a live, na verdade eu já fiz o upload do vídeo, ele está no canal de forma privada, eu não quis liberar antes do pessoal ver a live para não atrapalhar. Então eu já está no canal, agora na hora que você encerrar eu vou colocar aqui no público, no modo público, e já vai estar lá o vídeo com o tema Estamos Vivendo no Tempo do Fim, e ali explica de forma didática que nós estamos... Então quem chegou agora, eu estou vendo que tem gente que está entrando agora na live, que parece que não estava. Se você quiser aí absorver o conteúdo dessa live, vai para o canal A Hora da Escatologia, que vai aparecer lá agora em modo público um vídeo com o tema urgente. Estamos no tempo do fim? E aí são 10 minutinhos de uma explicação didática, versículo a versículo, a respeito dessa passagem. Rodrigão, olha, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua esposa, abençoe a sua filha, abençoe a sua casa. Esse seu trabalho, você é um cara de Deus, que tem um coração em missões, tem um coração nas coisas de Deus. Todo mundo que te conhece gosta de você, que a gente pergunta, a gente fala. Então todo mundo gosta muito de você, você é um cara muito querido, muito abençoado. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por me abrir essa porta. Agora acho que eu vou viciar no negócio de live mesmo. Estou muito feliz de ter participado aí com você, de alguma forma estar entrando na sua casa, das pessoas que estiveram aí, que ficaram online. Então, muito obrigado. Foi um prazer ter trabalhado com você no ITQ, enquanto estivemos lá estudando junto, e a nossa amizade que segue aí depois também. Estou muito feliz, muito contente, muito satisfeito. Que Deus abençoe seu ministério, que Deus te frutifique, que Deus alargue aí as suas fronteiras e te faça produzir a 1000 por 1, tá? Amém, amém. Cara, brigadão mesmo, né? Como eu falei no início, né? E mantenho, é uma honra ter você aqui com a gente. E eu tenho certeza que foi muito, muito proveitoso para todo mundo que está aí. Acredito que não vai ser a última. Depois a gente conversa no privado aí, a gente troca uma ideia. Vamos pensar numa série, pensar alguma coisa assim. Creio que vai ser muito legal. E esse momento, a gente precisa ouvir sobre isso. Ó, o Darcy tá na área aí, o Léo falou para marcar com ele. Darcy, eu vou te chamar depois, se você quiser conversar sobre isso também, né? O Darcy, na verdade, é uma outra área, mas dá pra gente trocar muita ideia boa também. É um cara que aprendi muito, 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 uma admiração, um respeito, um carinho muito grande. E dá pra gente estar conversando bastante aí. Então, a ideia é essa, que a gente seja de fato um canal de bênção, né, Rodrigo? Que a gente possa passar para as pessoas, né? Nós não fomos chamados para ser poço nem cisterna, né? Mas canal, né? E precisa fluir através desse canal. Então, obrigado pessoal que está aí com a gente. Tenho certeza que foi um tempo muito precioso. A live vai ficar disponível aí nas próximas 24 horas. Depois, Rodrigo, se você quiser, eu até salvo e te mando. Se quiser colocar, né, ou integrar ou algumas partes lá no seu canal também. Eu creio que vai ser bem legal isso, né? Já tem um material bem legal aí. E a Monique do Léo entrou agora no final ou ela já estava? Ô, Monique! Eu tinha entrado antes, voltou agora. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Deus continue abençoando vocês. Vamos seguindo aí. O pessoal que me segue e não segue o Rodrigo ainda, entra lá, começa a segui-lo. O pessoal que segue o Rodrigo, que não me segue, segue lá também. A gente vai conversando. Alguém tá perguntando aí? O Luciano deixou uma pergunta aí, ó. Quer falar? Quer responder aí? Faz sentido, mas vamos deixar o gancho para a próxima live aí, que nós vamos falar sobre a tribulação, o arrebatamento da igreja. Boa, boa. Por enquanto, deixa curioso. Beleza, então, Rodrigão, obrigado. Deus continue te abençoando. Pessoal, valeu. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Espero que seja breve a próxima. Amém. Forte abraço. Valeu, querido. Amém. Forte abraço. Até mais. Tchau. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Estamos aí seguindo na nossa série de sabedoria bíblica. Tem sido um tempo muito, muito precioso. Hoje é o 10º dia da nossa jornada. A gente tem falado sobre subir degraus de uma escada. E hoje estamos aí avançando para o 10º degrau dessa escada. Está sendo realmente um tempo muito precioso. A gente tem aprendido muito, muito aqui. Então, sem demorar, sem perder tempo, já vou dar início no nosso estudo, nossa reflexão. Tem muita coisa boa, muita coisa preciosa para a gente estar estudando hoje aqui também.
E vamos lá. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Boa noite. Boa noite, beleza? Beleza. Graças a Deus. Então, tá bom. É isso aí, vamos que vamos, né? Deus é bom.